Queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, tem o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, aqui a Intermunicipal de Jales, no Noroeste Paulista. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez, nessa oportunidade de fazermos o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Esse momento que acontece já há alguns anos e que tem como objetivo trazer reflexões, uma conversa sobre o Evangelho e também trazer momentos de refrigério, de acolhimento para todos nós nessa importante tarefa de nos evangelizarmos e levarmos também através de nós mesmos o Evangelho ao mundo em que vivemos. Um mundo tão necessitado de Jesus, esse mundo que anda às vezes até na contramão do amor que ele pregou, mas tão necessitado de Jesus. Nós possamos aproveitar essa hora que ficaremos aqui, essa oportunidade abençoada de estarmos aqui envolvidos com a nossa atividade. Nós abraçamos já antecipadamente a todos os corações que estão nos acompanhando, né? E o Ike também, que está aqui nos bastidores, nosso quarto elemento da sala aqui, ele que possibilita a nossa presença aqui na tela, né? Sem ele, a gente não iria para o ar aqui. Então precisamos do nosso querido amigo e irmão também, que é o quarto elemento da sala. E a todos os demais que estão conosco, né? Se desejarem durante a atividade, participarem, podem enviar seus comentários, perguntas, e nós vamos colocando aqui na nossa roda de conversa. Então, para darmos início nesta noite, né, gostaríamos de apresentar os amigos Fernanda e Max, que estão conosco aqui, né? A Fernanda é aqui da nossa região, aqui da cidade de Jales, do Espiritismo aqui, da nossa região aqui, do Benedita Fernandes, ela que está aqui nos abraçando na atividade da noite. Seja bem-vinda, Fernanda. Boa noite, Davi, boa noite, Marcos, boa noite, Ike. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço bastante a oportunidade de mais uma vez estar nessa sala virtual para, na verdade, aprender um pouquinho mais, porque quando a gente se propõe a comentar, a gente precisa estudar, e isso é para nós uma grande oportunidade que a gente deve abraçar, porque o conhecimento não toma espaço e nos ajuda a nos elevarmos. Então, muito boa noite e obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos, Fernanda, é um prazer tê-la mais uma vez aqui. Também abraçamos aqui o nosso querido amigo, irmão Max, né? O Max, ele é colaborador da FEB, está aqui com a gente nesta noite para a atividade, né? Seja bem-vindo mais uma vez, Max. Boa noite, Davi, boa noite, Fernanda, boa noite, Ike, amigas e amigos que nos acompanham, sejamos todos muito bem-vindos a esta oportunidade abençoada de estudar esse Evangelho. Estamos todos aqui a aprender juntos. Muita paz. Nós que agradecemos, Max, mais uma vez você está aqui com a gente, né, nessa roda de conversa tão agradável nesse momento. Nós iremos então dar início à atividade, né, como sempre devemos fazer nas atividades espíritas, com a prece. E rogamos a Fernanda que faça a prece de abertura para nós, né, começando aí com a oração, que é tão importante, tão acolhedora para todos nós. Vamos ouvir a prece, então. Vamos então elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus,
nosso Senhor, nosso Criador, Pai maior, que tudo nos permite e nos dá hoje essa grande oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para refletirmos sobre as verdades do Evangelho, as verdades eternas, imutáveis, universais, que vão nos convidando pouco a pouco a sermos melhores, porque ampliam os nossos conhecimentos, os nossos horizontes e nos mostram o caminho seguro que nós devemos trilhar. Que o Senhor possa nos abençoar, nos intuir, nos proteger, nos cuidar, a fim de que nós possamos aprender ao máximo e aproveitar tudo que hoje aqui estará sendo exposto. Que o Senhor possa amparar a todos aqueles que também nos acompanham, estendendo as suas bênçãos às pessoas que nos são queridas, ao nosso grande círculo de convivência e a toda a humanidade que está sedenta da boa nova de Jesus e que precisa colocá-la em prática para que seja realmente feliz. Obrigada, Senhor, por tudo o que nos dá e permaneça conosco não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bom. E assim iniciamos então nossa conversa da noite, nossa roda de conversa, né? Convidando a todos a participarem conosco aqui. E nós estamos acompanhando, né, o estudo sequenciado de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, instruções dos Espíritos, como a maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tem, né, o Evangelho de Jesus, a explicação de Allan Kardec, e tem também as instruções dos Espíritos, para nos enriquecer mais ainda o entendimento destes textos que são apresentados para nós, né? E hoje nós estamos no texto que fala sobre o perdão das ofensas, né? Esse desafio muito grande para todos nós, né? Um grande aliado da nossa paz, da nossa felicidade, perdão, coisa que nós vemos trazendo aí consequências e sequelas de muitas e muitas vidas. E hoje nós estamos no item 15, né? Desse item que a gente vai conversar hoje aqui com todos nós, com todos os amigos queridos. Gostaria de pedir ao Max que lesse esse primeiro parágrafo, né? Começasse seus comentários, e a gente vai conversando aqui, né? Enquanto nós já deixamos aqui um desafio para os amigos, para deixar aí para nós depois. Se você já teve alguém que considerou seu inimigo e depois perdoou esta pessoa, conseguiu perdoá-la, conseguiu mudar o seu pensamento, o seu sentimento em relação a esta pessoa, e como se sentiu, se isso aconteceu. Fica aí para desafio se alguém quiser compartilhar conosco esse momento. Vamos ouvir o Max aí, então, na sua leitura e nas suas primeiras considerações aí. Ok, Davi, vamos lá então. O item 15 diz: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor? Quem sabe, se nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão de mais
para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores de invectiva que lhes lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias, e quem não fizestes degenerasse em queda grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato, e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. É interessante que o texto, bastante longo aqui para a gente examinar, ele começa dando 3 níveis de perdão, né? Primeiro, aos inimigos, que quando se pede perdão a si próprio. Segundo, aos amigos, quando se dá uma prova de amizade. E, por fim, perdoar as ofensas. E quer dizer que você é melhor do que era. Ora, como ele mesmo fala aqui ao longo do texto, nós percebemos que aquele que se acha ofendido, com muito mais certeza do que ele imagina, ele também terá feito alguém se ofender. Porque quando está nesse movimento de discussão, de agressão, de antagonismo mútuo, muitas vezes a criatura não se dá conta do que está falando, do que está fazendo, e ela acaba lançando dardos extremamente doloridos, que ela não percebe, mas que está afetando o outro de forma direta. E ela se julga magoada, se julga ofendida, quando na verdade ela também o fez ofender e magoar. Então veja que perdoar o inimigo, na verdade, é perder perdão para si próprio, porque você está reconhecendo intimamente, quando perdoa o inimigo, que também você foi causa desse movimento que acabou sendo vamos dizer assim, um caso de desnecessária aversão mútua. E a gente sabe que essas aversões mútuas muitas vezes duram séculos, reencarnações mesmo. E a gente precisa interromper esse processo enquanto nós estamos a caminho. Por isso que ele dirá abaixo aqui, que se dependia da gente impedir as consequências e a gente não impediu, é que a gente é culpado. Não é mesmo, Davi? Pois é, Max, é isso mesmo, né? Nós estávamos comentando aqui nos bastidores, né? Que esse é um grande desafio da humanidade, o perdão, né? O perdão é algo que desafia todos nós, por causa da. Eu especialmente acredito, né, num sentimento chamado orgulho, que ele muitas vezes, ele preside a nossa vida, e como o Max colocou, preside a nossa vida por várias vidas. E ele faz questão de arquivar, de guardar, de manter tudo aquilo que o contraria, para não esquecer, pra achar um jeito de alguma maneira, punir o outro, né, pelo aquilo que foi feito, né? Então, quem deixa o orgulho presidir a sua vida, vai naturalmente entrar num quadro muito difícil para perdoar, né? Porque somente a humildade pode levar, né, a gente a esse sentimento que é realmente o perdão, né? Então, gostaríamos também que a Fernanda dissesse para nós o que você pensa desse trecho aqui que foi lido, Fernanda. Qual é o seu entendimento, por favor? Interessante que o Max colocou para nós essas 3 formas de perdão, né? E aí, refletindo sobre esse perdão ao inimigo, ser pedir perdão a si próprio, a gente começa a pensar por que motivo esse irmão se coloca hoje contra mim? Será que foi gratuitamente? Nós que temos a doutrina espírita a nos falar da pluralidade das existências, devemos então imaginar que algo aconteceu no passado. E se ele hoje é inimigo, é porque em algum momento foi amigo. Andávamos juntos, alguma coisa partilhávamos, até que houve uma certa contenda, e hoje ele se põe como nosso inimigo. Então, quando eu o perdoo, na verdade, eu é que me liberto das algemas do ódio
e dessas vibrações baixas que acabam me ligando a esse meu irmão, que hoje tem algo contra mim. E se eu decidir não perdoar, eu é que vou continuar também fomentando essa contenda e essas vibrações que nos prendem, mas de uma maneira prejudicial. E aí, quando nós perdoamos o nosso amigo, nós estamos falando de alguém que nos é caro. Então, ao perdoar o meu amigo, eu simplesmente vou agir de acordo com os sentimentos que eu acredito, que eu digo, que nutro, né, que mantenho em mim. Então, eu passo a ser coerente com a posição em que eu me colocava. E principalmente com a posição em que o outro me colocava ou me considerava, que era uma amiga. Então, como não dar essa prova de amizade e perdoar? Porque, na verdade, a gente tem que lembrar de esses dias apareceu um vídeo bem interessante na internet, vocês devem ter visto, de se colocar esse prefixo per como o superlativo, né? Então, eu vou doar ao máximo, que é perdoar, doar ao máximo aquilo que eu tenho dentro de mim em termos de compaixão, piedade, compreensão, misericórdia, a fim de entender que o outro também tem as suas limitações e as suas, vamos dizer assim, fraquezas, a ponto de, em algum momento, não agir como deveria conosco. Então, esse perdoar é dar esse passo à frente, é evoluir um pouco mais, deixando para trás o ocorrido, né? Muito bom, Fernanda. A gente vai entendendo, né? Agora tá certo. Eu entrei antes da hora, né? A gente vai aprendendo um pouquinho sobre esse sentimento, né? Que tem para cada um de nós uma dimensão diferente, né? Ele está ligado aos sentimentos, à maturidade que cada espírito tem. E à medida que a gente vai se dulcificando, né? Que a gente vai adquirindo valores mais doces, mais ternos, mais amorosos, a gente vai ficando menos suscetível, né? Porque a capacidade de se ofender está ligado geralmente ao quanto nós somos suscetíveis ao que recebemos dos outros, né? E o quanto nós também damos importância, né, ao que vem dos outros, porque a grande maioria de nós vive dessa imagem, né, dessa importância daquilo que o outro acha, que o outro pensa, que o outro sente, né? Então a gente acaba realmente entrando na contramão ali e criando contenda por coisas que poderiam ser evitadas, né? Porque fere, porque não é exatamente como nós gostaríamos, e aí a gente cria uma indisposição com a outra pessoa, que, como falou o Max, pode levar séculos para se desfazer. Não desfaz de um momento para o outro, né? 5 minutos para fazer e séculos para se arrepender depois. A coisa não vai fluir, né? Ele fala umas coisas interessantes aqui, né? Por que será que a gente é tão duro, exigente, inflexível, né? Rigorosos, né? O que está faltando para nós para mudar essas posturas, né, da alma, essa dureza, essa exigência, essa inflexibilidade, né? Talvez, como ensina-nos o Espírito Joana de Ângeles, um pouco mais de conhecimento de nós mesmos, das nossas próprias fragilidades. Porque aquele que tem um bom conceito de si mesmo, um conceito melhor, ele lida melhor com a dificuldade do outro. Porque ele não se julga melhor, não se julga superior. E mede as palavras, né? Tem cuidado com o que fala, né? Com aquilo que ele fala. Hoje nós fizemos uma live sobre umas falas do André Luiz, né? E ele fala do medir as palavras, né? E qual é esse método, né? Segundo Emmanuel, é o metro moral, que é o metro do Evangelho. Então, tudo que eu for falar, né, tudo que eu for dizer, o que eu for fazer, eu tenho que medir se está na medida do Evangelho aquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando. Porque muitas vezes eu falo alguma coisa e isso que eu falei fere, só que eu não dou a devida importância. E aí cria uma animosidade, como ele fala aqui, né? Eu não valorizo muitas vezes o que eu falei, o que eu fiz, e eu dei causa, muitas vezes, àquela dissensão, aquele problema. Eu que dei causa. Dei causa com o meu jeito de falar, que eu acho que não tem importância nenhuma, né? Então, o Emmanuel fala, tem que medir sempre o que vai fazer com o metro moral, esse metro que o Evangelho nos propõe. Isso que eu estou falando está dentro de como Jesus falaria.
Jesus falaria dessa forma com meu irmão, com o irmão, né? Jesus faria exatamente assim, do jeito que eu estou fazendo. Então, se a gente usar o método do Evangelho, segundo Emmanuel, a gente não vai se equivocar, né? Ele fala isso no Opinião Espírita. Então, ele coloca lá, né, que a gente tem que medir sempre tudo que fala, tudo que faz, com esse método que é o método do Evangelho. Porque, como ele mesmo coloca aqui, muitas vezes a gente deu causa àquilo. Porque a gente tem dificuldade em reconhecer que a gente erra, né? E acha que o outro é muito suscetível. E a gente aqui também é suscetível, né? Nós também somos frágeis e a gente tem muito ainda sentimentos que nós temos que transformar antes de exigir dos outros, né? Uma postura, um comportamento, uma forma de nos tratar, né? A gente lembra daquela fala de Jesus com Pedro, que Pedro estava reclamando, né? Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, o que te importa os outros? Segue-me tu. Então você que tem que me seguir, meu filho. Deixa as pessoas serem como elas são, deixa elas dizerem o que elas quiserem, né? Agirem como podem. E a gente tem que ser melhor. O Chico falava isso, né? A gente tem que ser melhor, tem que trabalhar essa melhoria para criar uma doçura melhor, uma maleabilidade maior, né? Para ser mais flexível e não se não, né, não quebrar com muita facilidade. A gente é muito duro. Qualquer coisa quebra a gente, né? Qualquer coisa tira pedaço, qualquer coisa arranha, né? A gente é muito, muito, assim, muito duro, né? Muito rígido. E isso não faz bem, né? A rigidez, ela tem até uma fala no Evangelho ainda, que o Espírito Amigo fala ali, né? Que a gente tem que ser rígido, né? Ser severo conosco mesmo. Com os outros a gente tem que ser indulgente. Então, se é para ser severo, então que seja com a gente, não com a postura do outro. Porque a postura do outro é um problema dele, não impacta na nossa vida, a não ser que a gente queira. As minhas ações impactam na minha vida, as dos outros não. É uma deliberação dele. E eu que tenho que ser melhor e medir o que eu falo, medir o que eu faço, né? Olhar, prestar atenção no que fala, no que faz, porque senão a gente vai criando animosidades que a gente deu causa e depois cobre do outro, né? Mas na verdade, não é naquela palavra que a gente falou lá atrás, a gente alfinetou a pessoa, deixou ela, né, pronta para depois realmente se vingar, entre aspas, né? Porque se sentiu ferida e magoada, né? Então, ter essa. Aliás, eu lembro de um autor que ele fala assim, né, no questão do inimigo, né? Ele fala que o perdão ao inimigo é o controle de qualidade do amor cristão. Ele fala assim: você quer saber em que nível a gente está em relação ao amor cristão, como Cristo prega, é saber quanto a gente ama o inimigo. Ele fala, é o controle de qualidade do amor cristão. Então, se a gente tem facilidade em esquecer, perdoar, deixar para lá, então quer dizer que a gente está mais ou menos equilibrado aí, dentro do possível que esse amor que a gente já compreende pode ser exercido por nós. Se a gente ainda não tem essa maleabilidade, ainda não, então realmente a gente ainda está gatinhando nesse amor, na direção desse amor que Jesus propõe, né? O que é que vocês acham aí dessa colocação, Max? Então, Davi, é um processo evolutivo, né? A maturidade moral, ela vai ser diretamente proporcional às aquisições que o espírito já conseguiu aurir ao longo das sucessivas reencarnações, né? Nós não podemos esquecer que se a gente fala em perdão, é porque nós estamos em mundo de expiações e provas. Porque em mundos evoluídos, mundos felizes, esse é um problema que não existe, porque as pessoas já se amam umas às outras como Jesus nos amou, né? Se eles já fazem isso, não há motivo para que a gente tenha qualquer dissonância um com o outro, porque simplesmente não entra, não penetra, né? Então, você veja que no próprio texto, a gente falou dos dois primeiros, que é perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio, perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade, mas perdoar as ofensas, ou seja, aquilo que te machucou, é mostrar-se melhor do que era. Ou seja, é prova de que você conseguiu galgar um passinho pequeno no processo de autodomínio e de compreender que o outro dá o que ele consegue dar. Se a gente, obviamente, não gosta, a gente tem que assimilar aquilo
com a oração, com o entendimento, com a compreensão, sabendo que todos nós já passamos por esses estágios, que todos nós já tivemos essas dificuldades. Então, se nós já conseguimos não nos afetarmos com as ofensas, significa que a gente já deu um passo adiante. E vamos lembrar como isso é grave, né? Porque se você pegar a questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre a caridade, quando Kardec pergunta como entendia a caridade, como é a caridade é entendida segundo Jesus, eles vão colocar em primeiro lugar, veja que tem uma hierarquia. Em primeiro lugar, eles colocam benevolência para com todos, ou seja, boa vontade para com todo mundo. Olha, com todo respeito, é muito mais fácil você ter boa vontade para com alguém que você mal conhece, que você vê de longe, do que para você ter com alguém que te martiriza o tempo todo, que te machuca, que te ofende, que está do seu lado. Então, o primeiro passo é o mais exequível, vamos chamar assim. Aí ele coloca o segundo passo, que é a indulgência para com o defeito dos outros. O outro não te agrediu, mas o defeito dele te incomoda de alguma forma. E você tem que ter indulgência, porque você também já teve aqueles defeitos lá na sua pretérita situação evolutiva. E, por fim, olha o que eles colocam. Por último, perdão das ofensas, porque é o estágio em que você é afetado diretamente no seu ego, no seu orgulho, né, ferido, no seu capricho pessoal, naquilo que demonstra a nossa inferioridade, porque, com todo respeito, todo aquele que se ofende ainda demonstra inferioridade. Nós estamos falando muito de expiações e provas. Vamos lembrar de Gandhi, para poder deixar isso claro. Certa ocasião, alguém o agrediu e o repórter que assistiu à cena perguntou: mas você não vai perdoá-lo, Gandhi? Ele falou: não. Mas por que você não vai perdoá-lo? Porque eu não me senti ofendido. Vou perdoar o quê? Ou seja, ele, como disse o outro, aquilo para ele era uma criancice, era uma infantilidade daquele indivíduo que não sabe o que faz. Como disse Jesus, perdoa. Ele não sabe o que faz. Então a gente vai chegar nesse estágio. E aí então não haverá necessidade mais de oferecer perdão, porque não vamos nos ofender. E não nos ofendendo, estaremos pacificados. Mas até lá, minha amiga e meu amigo, não nos equivoquemos. Temos muitos esforços a fazer. Por quê? Porque o tal do egozinho lá dentro ainda é muito custoso, muito durinho. E ele vai querer colocar-se em evidência, vai querer aparecer. E quando você mexer com ele, a coisa vai aflorar. E é a hora, então, que a gente tem que ter o domínio, o controle emocional, que a gente tem que lembrar que nós estamos numa escola. O aprendizado, o outro, que está nos ofendendo, entre aspas, é o nosso spiritual trainer, né? Ele está estimulando em nós aquilo que nós devemos desenvolver para poder manter-nos equilibrados diante daquela situação que, se a gente olhar de alto, a gente fala: mas que infantilidade aquela conversa que nós tivemos. Aí a gente consegue compreender como a gente estava envolvido naquela situação e não conseguiu sair dela, transcender-se dela para olhar de cima. E é esse o exercício que nós somos conclamados a fazer. Por isso, não é fácil, é óbvio, porque nós somos a realidade ainda de espíritos de mundo, de expiações e provas. Mas é plausível, é exequível, se nós tivermos a tal da boa vontade. Porque a boa vontade é que vai determinar se a gente quer ou não ficar magoado, como diz o outro, magoei. Se você quer, obviamente, entender aquilo como uma criancice que passa, com o tempo passa, né? Então, não tenhamos dúvida. É um esforço íntimo de cada um de nós, cada um sabe aonde é que o calo aperta, né? E cada um sabe que esforços íntimos tem que fazer para domar essa má tendência que é ofensa, né? Ofender. É isso, Davi. Fernanda, você gostaria de comentar mais alguma coisa desse momento parágrafo? aqui? Achei Sim, interessante essa questão que você colocou da métrica, né? E a gente tem que pensar que a régua que a gente utiliza para medir o outro com dureza de julgamento, com rigidez, com inflexibilidade, é a régua que nós mesmos utilizaremos na nossa consciência no momento em que a gente for convidado a fazer o nosso próprio julgamento. Então, nós vamos usar nós mesmos como parâmetro a maneira como nós julgamos o outro aqui. E aí, em relação a melindres, também eu acho muito interessante que no Rio Grande do Sul tem uma palavra que eu acho única, que é um verbo que se chama indicar. Então, o indicar é quando você provoca o outro.
Então, muitas vezes, a gente julga que o outro se pôs na defensiva, agiu de maneira agressiva conosco, mas nós não percebemos que, de certa forma, nós provocamos ou indicamos, né? A gente cutucou o outro, soltando uma indireta, uma brincadeira, e aí quando o outro se ofende, se melindra, se mostra vulnerável, suscetível e aceita aquela nossa, vamos dizer assim, brincadeira como algo que venha a trazer uma disputa, uma briga, a gente diz, mas eu estava brincando, mas você levou mal. E em muitos momentos nós temos que levar em consideração que muitas vezes nós não temos uma má intenção de provocar, de dar uma indireta, mas nós não somos muito felizes com a palavra que nós utilizamos. E o outro, vamos dizer assim, passa a ser um alvo de um obsessor que quer nos atingir. Então, ele faz com que a pessoa compreenda de uma maneira distorcida aquilo que nós falamos, para que ela se ponha contra nós. Então, a nossa atenção em vigiar sempre, antes de falar as coisas, e procurar utilizar palavras que não deixem margem para o outro nos compreender mal e perceber sim a nossa verdadeira intenção, a fim de que nossos, porventura, obsessores que estejam à volta, não utilizem a outra pessoa para se colocar contra nós. Certamente, muito interessante essa colocação, né? Então, a gente vai aqui juntando essas peças, né, que vão formando o grande mosaico aí desse assunto, né, que é tão importante para todos nós. Só fechando aqui a ideia, o Livro dos Espíritos fala, né, que muitos assuntos que nós damos muita importância do lado de cá, determinadas querelas, chega no mundo espiritual a gente percebe que aquilo é uma estupidez, é uma coisa que não tem valor e a gente realmente deixa para lá. Claro que envergonhado, né? Fica meio, né, muitas vezes constrangido, mas percebe que aquilo não teve valor e que a gente carregou aquilo no coração, carregou aquilo na vida sem valor algum, né? Quantas pessoas fazem isso? Carregam por anos a fio uma birra, né? A gente chama de birra, pelo menos na minha família italiana, os italianos falam, você tá aquela birra, né? Aquela marra, né? Aguarda ali no coração aquela coisa e segura aquilo por anos e de repente depois numa situação em si percebe que aquilo não teve valor nenhum, né? E com isso a pessoa ela, ela acabou por comprometer a relação dela com aquela outra pessoa, deixou de viver momentos bons, né? Eu atendi um senhor de 85 anos uma vez e ele falou, meu filho, se eu pudesse voltar atrás, eu desfazia a briga que eu tive com meu filho, que foi por uma banalidade tão grande, e eu me afastei dele, e não convivi praticamente com os meus dois netos. E depois de uns 10 anos nós reatamos e eu percebi que não teve valor nenhum, só que até hoje eu tenho no coração esse peso de ter perdido esses anos da minha vida guardando uma banalidade, uma coisa que não teve valor algum e que foi mais um capricho meu, né? Olha só como é que a gente pode fazer com o sentimento. E às vezes o espírito só consegue entender isso do lado de lá. Quando chega no mundo espiritual, como diz o Livro dos Espíritos, percebe que aquilo foi uma banalidade. Ele ainda percebeu isso aqui em vida, graças a Deus, né? Então eu disse, olha, o senhor pode continuar de onde parou, né? O senhor continua amando, o senhor vai receber todo o amor, todo o carinho dos seus netos, do seu filho, que vão compreender como a gente precisa se compreender um ao outro, né? Mas a gente pode às vezes ter que carregar isso e só perceber isso no mundo espiritual. Isso é muito difícil, né? Bom, a gente vai trazer aqui, se tiver alguma participação, né? Convido o Ike aí, se houver alguma participação, vai trazer para a gente aqui. Não sei se há, né? E aí, Fernanda, você começa lendo aí para a gente, por favor? Já tive temporário, pois pedi perdão, mesmo não sendo aceito. Me senti livre, procurando fazer o bem à distância. Inimigo, não.
Já tive alguma dificuldade maior com alguém, mas pedi perdão mesmo tendo sido ofendida e me sinto melhor. Participação da Márcia Vasconcelos aí. Muito bom aí as participações dos nossos amigos, né? É bom a gente perceber que a gente tem a coragem de enfrentar isso, né? De olhar e falar assim, realmente, eu, eu tive essa dificuldade, né? De aceitar isso, porque é uma forma de a gente ser humilde até com a gente mesmo, entender que a gente também pode incorrer nesse problema, né? E a gente acabar, então, tendo dificuldades. Fernanda, eu gostaria que você lesse, então, o segundo parágrafo, né? Sim. E fizesse aí as suas considerações, né? E depois a gente vai comentando aqui, tá bom? Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem eu perdoo e acrescentam, mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Então, na verdade, quando nós pensamos em perdoar, por uma questão social, é fácil a gente dizer, eu te perdoo, vou pedir desculpas. Mas o interessante é que a gente tenha essa intenção verdadeira e profunda de realmente varrer do nosso coração aquele sentimento que nos afasta da pessoa. Então, aquela animosidade, aquela defensiva, aquela forma julgadora de já nos colocarmos diante da pessoa rotulando-a, nós temos que conseguir sacrificar, conseguir extirpar. E não é fácil. Lembrando que pode ser, e na verdade é um processo, não é rápido. Tem um livro interessante chamado Cura e Autocura, em que o autor nos fala que o perdão precisa ser metabolizado. Então ele diz que quando nós vamos ingerir uma maçã, nós não colocamos a maçã na nossa veia, não passamos ela pelo liquidificador e injetamos na veia, que isso nos mataria. Nós precisamos mastigar para ter o primeiro processo com os dentes, a saliva. Depois nós precisamos engolir, passar por todas aquelas enzimas do estômago, para que depois, metabolizado, entre na nossa corrente sanguínea e nos faça bem. E aí ele fala que o perdão também é um processo que a gente precisa digerir, metabolizar, refletir. Então, no estágio evolutivo em que nos encontramos, é muito difícil, acredito eu, que a gente imediatamente perdoe de coração. Mas se a gente já conseguir ir falando, aos poucos, isso vai se tornar verdadeiro e a gente vai conseguir interiorizar. Certa vez em Franca eu assisti a uma palestra em que a oradora falou que o Dr. Bezerra de Menezes certa vez deu uma instrução e ele dizia que toda vez que nos colocássemos diante de uma pessoa com a qual tivéssemos alguma animosidade, algum sentimento assim não desejável, e se nós quiséssemos parar imediatamente com aquela vibração deletéria para nós e para o outro,
que a gente deveria dizer intimamente: que Deus te abençoe e te auxilie sempre. Então, num primeiro momento vai parecer algo mecânico, só palavras, mas quanto mais a gente fizer e colocar uma intenção verdadeira e sentimentos nesse Deus te abençoe e te auxilie sempre, nós vamos cortando esses dardos energéticos nocivos que a gente envia para outra pessoa. E aí o nosso perdão não será só da boca para fora, sem envolver um sentimento real, mas vai ser, na verdade, um perdão verdadeiro que o Evangelho nos pede, que é aquele esquecimento. Então, só aquelas almas mais elevadas é que conseguem esse perdão. E aí é interessante, né, essa questão do rancor. O rancor, se a gente for buscar no dicionário, é uma profunda aversão provocada por uma experiência vivida, um forte ressentimento, um ódio profundo não expressado. Então, ele não é expressado por palavras, por uma agressão física, pela violência, mas é interessante que ele é sentido e ele existe enquanto vibração, endereçando a pessoa a algo prejudicial. E então, no mundo dos espíritos, no plano espiritual mais sublime, é algo real. Então, esse rancor que eu vou nutrindo dentro de mim pode sim afetar o outro. E se chegar ao alvo desse meu rancor e ele estiver bem, estiver com as mãos operosas no bem, estiver em prece, essa energia volta multiplicada para a origem dela, que sou eu. E aí vai me prejudicar ainda mais. Muito bom. E assim vamos conversando sobre esse assunto muito importante e interessante, né? Desta noite, que é o perdão das ofensas. Max, queremos te ouvir também sobre o perdão, Max. Pois é, você me perdoe, não vou falar tanto não, mas como estou brincando aqui com as palavras. Mas veja só, a Fernanda comentou agora, né? O esquecimento completo e absoluto, olha, absoluto, das ofensas é típico das grandes almas. Porque lá diz que esquecer. A gente sabe que no mundo de expiações e provas, esquecer é uma situação ainda quase que inatingível. O que a gente consegue fazer é o que nós comentamos agora há pouco, é ressignificar. Por exemplo, a gente olhando do mundo espiritual, como o Davi agora há pouco colocou, a gente vê que estava se prendendo a quinquilharias, as coisas tão pequenas que a gente se admira de ter ficado envolvido com isso tanto tempo. Então, quando a gente compreende isso aqui, sem precisar ir para o mundo espiritual, a gente está demonstrando crescimento, porque nós não estamos esquecendo o que aconteceu, mas dentro de nós não estamos sentindo mais aquilo que aconteceu, que o importa não é o esquecer propriamente dito, é o sentir. Toda vez que eu me lembrar daquilo, como eu ressignifiquei, eu me lembro com outro contexto, como se fosse uma criancinha nervosinha chutando a minha perna. Eu não vou ficar com raiva da criancinha, eu vou brincar com ela, vou acalmá-la e jamais vou me voltar contra a criancinha. Então, quando eu consigo ressignificar dessa maneira, eu consigo fazer esse perdão acontecer de forma natural. E aí, eu lembro do evento, mas não sinto aquilo que aconteceu durante aquele momento do evento. Eu consigo sentir agora com outra entonação dentro de mim aquilo que antes eu não conseguia. Isso mostra a madureza da alma, isso mostra que a criatura está crescendo e é próprio das almas que estão alcançando esse estágio, que um dia será feito espontaneamente. Porque uma pessoa que esquece, entre aspas aqui, completamente, não é o caso, né? Ela, na verdade, ela não se ofende com aquilo, como a gente deu o caso do exemplo de Gandhi, porque ela, na verdade, não entra em ressonância com aquele tipo de energia ainda inferior. Ela consegue, mesmo na altura do seu sofrimento, que para o outro está existindo, transformar aquele sofrimento em alegria, em saber que aquele outro um dia também conseguirá atingir esse mesmo patamar que ele agora consegue galgar. Nunca nos esquecendo que antes ele também estivera naquele mesmo patamar
que o outro agora está. Então, se você já consegue agir dessa maneira, minha amiga e meu amigo, você está demonstrando que você tem muito mais potencial de ajudar o outro do que se nivelar com ele. Porque quando a gente reage, ao invés de agir, isso demonstra que a gente está sendo pior do que o outro, porque nós tivemos tempo de analisar, de avaliar a situação e não fizemos. Devolvemos, às vezes, nem na mesma moeda, às vezes em tom maior ainda do que o outro nos ofendeu. E isso determina o que ele colocou aqui, baixeza e inferioridade. Então, nós, intimamente, precisamos fazer esse exame. Será que eu reajo ou será que eu estou me esforçando para agir? Meditar, como bem falou Davi, que palavras eu vou colocar agora, que sentimento eu vou revestir essas palavras que vão sair da minha boca, né? Como disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Será que eu vou levar para fora de mim agora, nesse momento em que eu me senti abalado? Isso demonstra crescimento espiritual. Não é acertar todas as vezes que você vai provar que você já cresceu. É você tentar acertar todas as vezes que as experiências forem sugestionadas. E aí, então, a gente está crescendo para Deus, pouco a pouco, com os nossos recursos próprios e com o amparo do mais alto. Porque quando a gente está em dificuldade, a gente tem o recurso maior da prece. E não usá-lo significa não saber dessa poderosa fonte de apaziguamento, de acerenamento íntimo, que te dá recursos de não reagir, mas agir na situação. Não é isso, Davi? Sem dúvida, Max. Nossa, é tão rico, né? Esse assunto é tão importante, né? Todas as facetas envolvem a nossa vida, envolvem a nossa relação com o semelhante. Nós vemos a Terra para conviver. Nosso maior desafio no planeta é a convivência, de onde nós retiraremos a nossa melhoria, né? Não, sem o outro a gente não melhora, não evolui, não progride. Precisamos da convivência, mas como somos imperfeitos, nós acabamos por criar dificuldades entre nós, né? E como nós comentamos agora há pouco, né, a qualidade do amor cristão é o amor ao inimigo. E quando se fala de esquecimento das ofensas, como tanto a Fernanda quanto o Max falou, que não é possível apagar da memória, né? A não ser que a gente tenha uma amnésia. Do contrário, a gente vai lembrar do fato, não tem como, mas não vai sentir mais. Então, o esquecimento das ofensas seria, na verdade, a mudança do sentimento. É quando você lembra do fato, vê a pessoa, mas não sente mais nada. Aquilo não toca mais, não dá aquele nó na garganta, não dá aquele frio no estômago, não dá aquela sudorese, cai a pressão, não é aquela coisa toda que a gente sente na presença de alguém que criou uma dificuldade muito grande e a gente ficou muito ferido, né? Então a gente vai aprendendo isso e vai esquecendo, mudando o sentimento. Porque esquecer completamente, a gente não está nessa condição. E também teria que esquecer. Eu, pelo menos, me lembro de coisas boas e ruins desde que eu era pequeno. Então a gente não esquece, né, a cena, o fato, mas não significa mais nada aquilo. Ou seja, não tem nenhum impacto mais no nosso sentimento, nas nossas emoções, né? Então, a Joana de Ângeles diz isso, né? Ela fala que a gente precisa melhorar o sentimento. Porque, na verdade, os impactos, né, que nós recebemos é na nossa intimidade, é no sentimento. Então, se eu sou uma pessoa suscetível, é porque eu tenho em maior predominância na minha natureza o melindre, eu tenho o orgulho, a vaidade de querer ser cultuado no coração dos outros, como nos ensinou uma vez Maria Dolores, e outros sentimentos que, feridos, levam a gente a se sentir mal, né, a se sentir agastado, aquela sensação ruim, desagradável, que é de ser contrariado nos seus desejos, nas suas vontades, de ser tratado bem, de ser querido, de ser bem comentado, né? Temos muito isso também. E aí, quando isso é contrariado, a gente entra numa crise terrível contra o outro, né? E tal. E quando a gente diz isso aqui, que ele fala, né, eu nunca perdoarei, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque Jesus falou, com a mesma medida que você mediu o outro, você vai medir você. Então vai acontecer o quê? Toda vez que eu errar, né, o que eu vou sentir vai ser terrível em relação a mim mesmo, porque é a mesma medida que eu uso com o outro. A consciência usa comigo. Então, se eu sou mais brando, mais doce com a falta do outro, quando eu erro, vou me dar também a oportunidade de recomeçar e vou me sentir melhor, né, me levantando muito mais rápido do que
quando eu sou rigoroso, quando eu sou exigente, quando eu quero impor, né, aquela coisa para o outro. E fica aí, então, né, para nós, essa possibilidade de refletirmos sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, né, para nossas vidas, né? A gente não pretende aqui esgotar o assunto, mas deixar aqui alguns pontos de reflexão para todo mundo, né? O Max falou muito bem, trouxe para a gente muitos pontos bons. A Fernanda trouxe aí coisas lindas também para a gente pensar, refletir. Revejam esse momento, né? Para buscar aí essas pistas que a gente daí tem que buscar para melhorar a nossa vida de relação com o nosso semelhante, né? Então somos essas almas aí, né? Uma colocação rapidinha sobre esse não perdoar, né? No livro Almas em Desfile tem um capítulo intitulado Não Perdoar, em que o Bezerra de Menezes está visitando o Quintino Bocaiúva, está na casa dele. E aí chega um serviçal e diz: seu Quintino, o rapaz do acidente está aí. Então entra um rapaz conduzido pela polícia, algemado, chorando, e diz: eu sou pai de 2 filhos, o senhor me perdoe, porque o rapaz estava de maneira descuidada com uma arma e um tiro acertou de raspão o Quintino Bocaiúva. E ele não queria perdoar o rapaz, iria mandá-lo para a prisão. E o Bezerra ficou ali apiedado com a situação do moço, chorando, e olhava para o Quintino Bocaiúva com um olhar assim um tanto piedoso. E aí o Quintino, sem que o Bezerra falasse alguma coisa, disse: Bezerra, eu não perdoo, definitivamente eu não perdoo o erro. E aí o doutor Bezerra disse: você tem pleno direito de não perdoar, contanto que você não erre. Aí, com essa colocação, o Quintino Bocaiúva sentiu que um raio o penetrou e falou para o policial: solte o homem, o caso está liquidado. Então, não tem como não perdoar, porque, como diz ali, perdoai para que Deus vos perdoe, nós também erramos, né? E hoje aí o meu pedido de perdão, que já no início eu troquei o nome do Max, né? Chamei ele de Marcos. Muito Mas bom, Fernanda. A Fernanda colocou um lacinho para a gente ali, né, com essa historinha, muito interessante para todos nós, né? Muito bom, fica essa mensagem aí. Não perdoemos ninguém, desde que a gente também não erre. não, isso, não Jamais, se né? Então, equivoque jamais. não se equivoque nunca mais. Muito bem, Fernanda, muito bem colocado. Interessante. Então a gente vai partindo para o encerramento, né, para a gente concluir a nossa atividade. Eu gostaria que a Fernanda fizesse a prece de encerramento. Foi você que fez, Fernanda? A abertura? Abertura. Sim, Foi. então o Max vai fazer para nós então a prece para a gente encerrar, concluindo a nossa conversa fraterna de hoje. Um beijo no coração de todos, nossa imensa gratidão pelo carinho, pela companhia, tanto do Max, da Fernanda e de todos aqueles que nos acompanharam. Convidamos o Ike, aí, se ele puder, também para vir para a tela aqui com a gente encerrar aí com a prece do Max. Então vamos todos nos aquietarmos intimamente e vamos expressar um sentimento profundo de gratidão a Jesus, aos benfeitores espirituais que o secundam na obra do Evangelho, pela bênção de podermos ter acesso a conhecimentos tão superiores que nos libertam de nós mesmos, de nossas algemas que nós mesmos construímos. Obrigado, Mestre Senhor Jesus, por ter se sacrificado, vindo de tão alto, se submetido à nossa primitividade, para que o teu Evangelho fosse vivido por ti entre nós e nos legasse o maior dos exemplos de todos que nós já assistimos. Sobretudo, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela lição do perdão que hoje estudamos, quando o Senhor, na altura daquela cruz infamante, assassinado pelos algozes cruéis, endereçou o olhar dúcito a eles, o olhar de ternura, de compreensão, e disse-lhes, dizendo a Deus: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Que nós também, Senhor, possamos um dia chegar a essa compreensão suprema e perdoar toda e qualquer ofensa que ainda nos enviarem. Agradecemos, Mestre Senhor Jesus, pela sua presença entre nós e permaneça conosco, Mestre Senhor, para que possamos seguir teus passos de forma corajosa
de forma que não tenhamos titubeios. Muita paz, que assim seja. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou Evangelho e Espiritismo. Próxima semana estaremos de volta.